do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro. Vamos que vamos. Hoje é um dia muito especial. Temos Mulheres de Fé e vou receber a irmã Doris Borsato. Mas antes, você vai ver nesta edição mais um país que é muito perigoso para os cristãos, a Eritreia. E mais, o testemunho de Gulshan, uma cristã perseguida do Afeganistão. E ainda no quadro Perguntar Não Ofende, quem nos responde é o pastor Giovanni Zardini. Veja também como você pode ajudar na campanha da missionária Tânia Leal. E terça-feira, no original, como eu disse, também é dia de receber Mulheres de Fé. E hoje reforçando a nossa abençoada irmã Doris Borsato. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Voltamos, continuamos ao vivo e hoje no quadro Perguntar Não Ofende, quem nos responde é o pastor Giovanni Zardini. A pergunta é, vamos lá para a pergunta de hoje, hein? Quem faz a pergunta são os internautas. A pergunta é o seguinte, decorar ou ensaiar orações é válido para um cristão? Vamos ouvir a resposta. O papel e o valor da oração na vida do cristão é robusto e complexo, e a gente tem que perseguir cada face desse valor para a nossa vida. Através da oração, nós temos comunhão com Deus. Nós nos aproximamos dele como de fato ele é, uma pessoa. Deus, Senhor, Mestre, mas uma pessoa revelada com a qual nos relacionamos. Através da oração, nós podemos conversar, falar com ele, levar o nosso coração a ele. Esse é um primeiro aspecto que a gente pode lembrar. Outro aspecto da oração é o fato de que nós podemos depositar as nossas afeições, nossos medos, temores, colocar diante dele nossas dúvidas e até mesmo queixas. Nesse sentido, a nossa transparência, pessoalidade, individualidade colocadas em intimidade com Deus. Mas um outro aspecto da oração
é de fato viver diante de Deus, o corandel, colocar a nossa vida direcionada para o Senhor. Por isso que orar orações decoradas pode fazer sentido quando nós queremos ser conduzidos em algo específico diante do Senhor. Alguns textos, algumas canções dentro dos Salmos podem conduzir nosso coração num certo caminho, num certo sentido específico que precisamos. Podemos ser abençoados por estarmos sendo dirigidos por algumas palavras necessárias que nos conduzem, que nos pastoreiam a Deus. Nesse sentido, o ato de escrever nossas orações, decorar nossas orações, ou mesmo ler outras orações de outros santos, pode ser útil para nós. Só não é a única forma de fazê-lo, e talvez não pode ser, pelo que eu mencionei anteriormente. A voluntariedade, a especificação de cada momento, de cada ação, de cada resposta que devemos colocar diante de Deus, de cada necessidade que o nosso coração tem. Então, como devemos estar sempre em oração e sempre direcionando o nosso coração ao Senhor, precisando colocar os nossos afetos, ter comunhão com Ele, nos expressar, louvar, levar todas as nossas dúvidas diante dEle e temores, nós podemos tanto usar orações prontas, nos estimular e guiar por elas, como também, espontaneamente, estar aos pés do Senhor em oração cotidianamente. Não deixe de orar, sobretudo. Use os recursos que você tem, mas não faça isso algo mecânico e frio. Sobretudo, a nossa oração é um diálogo com o nosso Deus, que é pessoal, gente em Jesus Cristo e quer falar conosco. É isso. Orar é conversar com Deus, é criar intimidade com o Pai. Pelo menos eu sinto assim. Bem, vamos falar agora da campanha da missionária Tânia Leal, que é realizada aqui todas as semanas. Você pode participar com o que você puder. 1 quilo de alimento não perecível ou até de alimento perecível, porque tem geladeira para guardar. E essa campanha não é uma campanha porque teve uma enchente, uma tragédia, não. É uma campanha permanente, porque esse trabalho existe há anos, é um trabalho evangelístico, missionário, que ela atende famílias em vulnerabilidade social. Então, são famílias que são cadastradas, famílias que são acompanhadas quando saem da vulnerabilidade, deixam de receber a cesta básica, mas enfim, é uma campanha que existe há muitos anos, um trabalho muito sério realizado na Assembleia de Deus, ali a sede na Washington Luiz. Você pode deixar lá sua doação de alimentos ou também de produtos de higiene pessoal, também fraldas, já que tem idosos que usam fraldas geriátricas, bebezinhos. Você pode deixar lá. Eu não quero ir até ali na sede da Assembleia. Posso deixar na emissora? Pode, edifício Vitrine, segundo andar, os meus cuidados, Bédio Oliveira ou Ney Carvalho, que nós vamos encaminhar, vamos entregar à missionária Tânia Leal. Bem, todas as semanas nós contamos aqui histórias, que são histórias reproduzidas pela ONG Portas Abertas, um trabalho maravilhoso que faz com os cristãos perseguidos. Hoje vamos ver mais um país que é muito perigoso para os cristãos, que é a Eritreia, que está na lista dos 50 mais perigosos do mundo e ocupa o 4º lugar nesta lista. Mesmo assim, com tantas restrições e perigos, a igreja na Eritreia segue caminhando. Vamos acompanhar. Para aqueles que não conhecem a realidade da Eritreia, cristãos são tratados como cidadãos de segunda, terceira, quarta classe. Cristãos não são aceitos nem pela própria família. A Eritreia é o 4º país mais perigoso para os cristãos. Ali, nossos irmãos e irmãs enfrentam perseguição das autoridades, da comunidade e até mesmo da própria família. Excluídos da sociedade, eles precisam esconder sua verdadeira identidade de filhos de Deus. Para que os governos, ou qualquer um que não seja cristão, não nos identifique, nós nos reunimos em segredo. Ninguém sabe das nossas atividades. A situação é tão ruim que, se as casas forem descobertas, policiais irão prender e sequestrar cristãos.
Mesmo escondida, a igreja perseguida na Eritreia cresce por meio do nosso apoio e oração e alcança cristãos presos, isolados e oprimidos. E assim, eles se mantêm fortes na fé. Quando líderes são presos, outros eventualmente chegam. Aqui, a igreja treina líderes e discipula aqueles que não têm medo da prisão e da morte. E é essa geração que a igreja forjou por causa da perseguição. Mesmo assim, muitas pessoas ainda encontram a Jesus. A igreja está crescendo rápido na Eritreia. Os cristãos na Eritreia têm um forte vínculo de amor em Cristo e a perseguição nos leva para perto de Deus. Como parte do corpo de Cristo, somos uma família e estamos conectados aos cristãos perseguidos por meio do amor de Jesus. No dia 4 de junho, sua oração pode chegar até a Eritreia e consolar o coração dos cristãos nos países mais perigosos para os cristãos. Inscreva a sua igreja no DIP 2023. Trabalho maravilhoso Portas Abertas, você pode participar doando, vai lá no site portasabertas.org, porque é uma ONG. E se você não puder doar nada, não tem problema, doe oração. Ore pelos cristãos perseguidos da Eritreia. E ali saiu a data da oração em junho, porque de tantos e tantos meses, pelo mundo inteiro, se faz uma convocação para orar pelos cristãos perseguidos em vários países, inclusive na Eritreia. Aquilo ali foi uma chamada para a oração de junho, mas não tem problema. Você vai orando todos os dias, porque esse é o objetivo, esse trabalho maravilhoso do Portas Abertas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque no próximo bloco nós vamos assistir o testemunho de uma cristã também perseguida, um testemunho lindo, maravilhoso, de fé, olha, imperdível, já já no próximo bloco. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Voltamos. E agora nós vamos ouvir o testemunho de Gulshan, uma cristã perseguida do Afeganistão, um dos países mais perigosos para os cristãos, principalmente para as mulheres. Vamos conferir. Esta é uma história de uma cristã afegã. Era noite de 15 de agosto e estávamos dormindo. Nós estávamos sentindo um peso estranho no ar. Tínhamos medo que a qualquer momento Cabul caísse nas mãos do Talibã.
Esse era um medo que estava enterrado há 20 anos. E agora essa realidade estava nos encarando. Nossa preocupação não é que os americanos estavam indo embora, mas sim que nós estávamos à mercê do Talibã. Um grupo extremista com uma forte ideologia religiosa que faz com que eles matem. O Talibã que considera a educação de mulheres, além de um crime, um pecado. O Talibã que apedrejou mulheres que se comunicavam com pessoas fora do círculo familiar. Mais uma vez, eles iriam tomar o poder e governar. Como eu posso olhar nos olhos da minha filha? Como eu digo para ela que os ceifadores de vida pouparão a vida dela? Quando descobrirem a nossa fé, quais serão as temidas consequências? Em abril, quando o presidente dos Estados Unidos anunciou a retirada de suas tropas, o nosso mundo virou de cabeça para baixo. Nada mais fazia sentido. Parecia que uma longa noite de pesadelo tinha começado e que essa noite só acabaria após o nosso fim. Deveríamos fugir para sobreviver ou ficar? Para onde fugiríamos? Se ficássemos, o que aconteceria com a gente? A sombra da morte nos seguirá se ficarmos? Ou não? Quando penso em fugir, me lembro das explosões das bombas. Nunca me esquecerei do dia em que uma explosão fez nossas paredes tremerem. Parecia que a qualquer momento nossos espíritos partiriam de nossos corpos. Era impossível calar as crianças que choravam. O olhar delas estava cheio de pânico. Eles violaram essas vidas delicadas e frágeis. Nós estávamos com muito medo de que os choros atraíssem a atenção dos soldados do Talibã. Mas as explosões foram muito intensas. No dia 26 de agosto, 13 soldados americanos e mais de 160 afegãos perderam suas vidas. Mais que um ato de terror, aquela era uma ameaça e um aviso que aqueles que tentassem fugir seriam destruídos. Nós vivemos amedrontados. Ou o Talibã nos captura, ou morreremos de fome. Nos últimos 3 dias, minha família inteira sobreviveu com uma panela de sopa de lentilha. Não consigo pensar como cuidar da minha família assim que a sopa acabar. Os filhos dos meus vizinhos são muito novos e fico pensando se eles conseguirão leite para as crianças. Eu penso como o mais novo está. Faz dias que eu não escuto sua voz. Senhor Deus, por favor, dê saúde e vida a esse garoto. Na noite que Cabul caiu nas mãos do Talibã, naquela mesma noite, minha irmã deu à luz a um menino. Qual o futuro do meu sobrinho? Ele não entenderá o significado da nossa fé, nem nossos valores. Ele não defenderá a dignidade das mulheres. Se alguém descobrisse... Não, nunca. Deus nos guarde. Aquela criança frágil tem que ter mais para o seu futuro. Jesus nos chamou para suportar o sofrimento. Se o povo não poupou Cristo, por que nos poupariam? Eu e meu marido estamos nos preparando para as dificuldades. Mas quando eu olho para os meus filhos, meu coração pesa e perco a coragem. Deus me dê coragem para o momento que... Não, nunca. Eu não posso dizer isso. Senhor, tenha misericórdia. O Talibã está indo de porta em porta, sequestrando as meninas e destruindo as famílias. Só Deus sabe quem informa eles sobre a identidade e a localização dos cristãos. Eles fazem uma busca em todas as casas. E se eles encontram cristãos, os matam ali mesmo. Assim como aconteceu com a minha família. Quem sabe quando eles vão bater na nossa porta?
Se eles descobrirem que somos seguidores de Jesus, vão nos aniquilar. Em momentos como esse, eu sinto como se eu estivesse perdendo o juízo. Misericórdia, Deus. Nossos vizinhos eram cristãos. Desapareceram. Nós sentimos muita falta deles. Nós oramos por eles. Nós esperamos que eles tenham saído do país e estejam melhores em um novo país. Jovens universitárias, que seriam nossas próximas advogadas e doutoras, estão confinadas em suas casas. Seu destino está selado. Casamento forçado com soldados do Talibã. Para o resto da vida, ela será escrava, vítima e terá que suportar essa perseguição. E então, um dia, ele provavelmente será morto em combate e deixará ela e seus filhos para serem devastados por mais lobos. Essa jovem viverá sufocada. Vai passar a vida como um zumbi. Oh, Senhor, guarde essas meninas desses homens diabólicos. Querido Deus, não deixe que elas percam a esperança num futuro melhor. É nosso maior desejo nos juntar com nossos irmãos e irmãs para adorar a Deus em comunhão. Mas agora isso é impossível. Nós só podemos encontrar nosso pastor na calada da noite para que ninguém nos identifique. Nossa fé em Cristo permanecerá até o último suspiro. Senhor Deus, nos ajude a achar um caminho para nossas vidas. A história que é falada fora do país e a nossa realidade são completamente diferentes. Eu não tenho coragem de compartilhar com vocês os detalhes delicados das nossas alegrias e dores. É tão perigoso. Mas eu sei que o meu Jesus e o de vocês é único. Por meio da oração, nós somos um. Nós somos o corpo de Cristo. Que o Senhor traga a vocês consciência da nossa dor. E temos a certeza de que nossas orações unidas em Cristo são a solução. Existem milhares de cristãos secretos enfrentando perseguição extrema por causa da fé em Cristo. Apoie refugiados afegãos. www.portasabertas.org.br. Eu sempre falo aqui, se você não pode apoiar doando, né, porque nada é feito sem dinheiro nesse mundo, infelizmente, você pode apoiar orando. Não custa nada, dobre o seu joelho. Ah, mas eu tenho preguiça de orar. Nem que seja 5 minutos do seu dia, doe oração, porque essas pessoas precisam e muito. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu recebo a irmã Doris Borsato no Mulheres de Fé. Já, já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
todos os nossos dias são abençoados por Deus, mas eu digo sempre que aqui na emissora, terça-feira, é o dia mais abençoado, porque temos o Mulheres de Fé. E hoje eu recebo a irmã Dora de Bossato e, obviamente, vamos falar de fé. Muito bem-vinda, paz do Senhor. Paz do Senhor, amada. Feliz pela sua presença aqui. Também muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Com certeza também agrada o coração do Senhor. Eu vou te deixar à vontade, porque, olha, muita gente fala assim, ai, o que eu vou ter que falar? E eu sempre digo a mesma coisa. Deixa Jesus te usar, direcionar, Amém. o Espírito Santo agir, porque ele colocar o seu coração, Amém. uma palavra, um Amém. testemunho. E eu sempre gosto de acelerar, porque passa muito rápido. A gente começa a falar das coisas do Senhor, Verdade. quando vê a produção já está, acabou o tempo. É verdade. E é uma benção. Então, vou te deixar muita vontade para a gente aproveitar ao máximo que o Senhor certo. colocou o seu coração. Primeiramente, quero dar a paz do Senhor ao povo de Deus, as irmãs, os irmãos que estão nos assistindo. Dizer que eu vim aqui debaixo da bênção do meu pastor Joel Pessata. Ele manda um Amém. abraço para você, tá? O presbítero Ney. E quando eu recebi o convite, eu confesso, como eu falei com você, fiquei um pouco nervosa, não por estar aqui diante das câmeras, mas porque falar para a noiva do Senhor e para aqueles que ainda Temos que não... ter temor, né? Temos que ter temor. Mas na mesma hora, eu chegando na minha casa, dentro do Uber, o Senhor me deu uma palavra. E eu queria compartilhar com os irmãos que se encontram em Daniel, a palavra que o Senhor me deu. Apanhar aqui na minha Bíblia. Se encontra em Daniel 1, a partir do 8. Eu vou lendo aqui para não tomar tempo para a gente aproveitar. Pode ir. A palavra do Senhor nos diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O Senhor me deu essa palavra porque nos últimos dias o Senhor tem falado muito em se posicionar, né? O Senhor tem falado... o Senhor nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos aquilo que nós quisermos fazer, mas Ele quer que nós nos posicionemos, né, diante do querer dEle, diante da vontade, daquilo que Ele tem para cada um de nós, né? E o que me chama muita atenção aqui é que Daniel era um jovem de aproximadamente 15, 17 anos, por aí, e ele assentou no seu coração. Deus não pediu para ele, Daniel, se separa dessas iguarias, porque além de ser coisas oferecidas, coisas pagãs, tem coisas ali que na lei mosaica foi proibido de ser comido. Deus não falou nada para ele. Ele decidiu se posicionar diante do Senhor. Isso é muito lindo, porque ele, além de ser um jovem, ele estava em terra estranha, na Babilônia, já tinha sido levado cativo, e assim mesmo ele decidiu: eu não quero me contaminar. E isso é o que nós temos que fazer hoje. Eu trago isso para as nossas vidas, porque, mas você quer ser santarrona? Não, eu quero viver uma vida santa. O que é viver uma vida santa? É eu obedecer o que o Senhor quer para a minha vida, independente do meu vizinho, independente dos meus amigos. Eu posso ser amigo de todos, eu posso ter paz com todos. Aliás, eu devo ter paz com todos, é um princípio, né? Mas eu tenho que me separar daquilo que não agrada ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós alcançamos o favor do Senhor. Como diz aqui, Daniel alcançou o favor do Senhor, tanto que ele conseguiu que o eunuco deixasse que ele comesse o que ele pediu e não foi castigado por isso. E no final, ele estava muito melhor, ele e os amigos dele, aparentemente, do que os outros que comiam as iguarias dos reis. Verdade. Né? Então, assim, que a gente venha se despertar, que a gente venha se posicionar. Nosso posicionamento são todos os dias nós temos que nos posicionar, todos os dias, diante dos seus filhos, que o nosso lar, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Verdade. Então, o seu testemunho de vida tem que começar dentro do seu lar, a se posicionar. Eu vou contar algo que aconteceu por esses dias. Eu assisto filmes, todo mundo assiste. Mas filme secular ou filme... Filmes evangélicos e filmes secular. Mas, geralmente, eu escolho filmes assim, que não tenha muitas cenas sexuais, que não... Eu tento escolher filmes assim, bonitinhos. Sim. Eu e minha filha,
Minha casa é assim, entendeu? Então, eu escolhi um filme que parecia ser bonitinho. E quando eu vi o filme, assim, começaram aquelas coisas, eu falei assim, misericórdia, né? E aí o Espírito Santo me incomodou. E eu fiz um propósito de não assistir mais filmes seculares. Aleluia. Eu me posicionei porque eu sei que o que o Senhor tem comigo, meus olhos não podem presenciar esse tipo de coisa. Sim. É o particular de cada um, né, com Deus. E isso que você falou vem a testificar o que eu já fiz há mais de um ano. Quando eu me converti, eu ainda assistia filme, assistia tudo. E aí, aos poucos, o Espírito Santo foi me contando, né? Se eu quero me aprofundar, se eu quero mergulhar, se eu quero me separar. Porque quando a gente fala santificar, as pessoas pensam, virou santo agora. Não, santificar é se separar. Ser santo é ser separado para as coisas de Deus. Sim. Eu não pertenço mais às coisas do mundo. Eu não tenho mais nenhuma vontade das coisas do mundo. E aquelas poucas que tinham, o próprio Espírito Santo foi falando comigo. Então, assim, eu não assisto filme secular há mais de um ano, mas não é que eu sinta vontade. Não assisto, está sofrendo. Aí muita gente vai falar assim, mas crente não pode assistir filme. Gente, poder pode, tudo nos fica com isso, mas nem escolha tudo. de cada um, né? Porque a escolha de cada um. Ninguém está falando que você não pode. Mas como você citou isso, e de verdade, não sinto nenhuma falta, porque são coisas que nos contaminam. Então, não adianta a gente só orar, a gente tem que vigiar. Então, a gente tem que vigiar essas coisas. Essa palavra que você trouxe é tremenda, porque serve para você, para mim, para qualquer pessoa que estiver acompanhando. Todos nós, exatamente. Porque realmente a gente tem que se separar. Porque as coisas do Senhor, elas não podem ser feitas de qualquer maneira, né? Muitas das vezes as pessoas imaginam que um estereótipo de ser crente, de ser cristão, e não. O Espírito Santo, ele nos ensina. Sim. Quando eu comecei a caminhar, antes de eu conhecer Jesus, eu tinha um bar, e nesse bar eu promovia, olha para onde o Senhor já ia me levar, né? Eventos de forró, pagode, e era o maior sucesso. E eu precisava de alguém que tomasse conta da minha filha, que ela era bebezinha, e eu tinha um menino ainda de 3 anos. E o Senhor enviou uma serva dele, Dona Elzinha, pequenininha, um amor. E ela começou a trabalhar lá em casa, minha filha ficou bem, chegou até a engordar, sabe, assim, porque eu tinha outra pessoa que não estava muito boa. E aí ela um dia falou assim para mim, vai ter culto na minha igreja, você não quer ir? Só que a igreja dela ficava na metade do meu caminho, da minha rua. E eu passava sempre em frente àquela igreja, nunca entrei. E aí eu falei assim, tá, eu vou. Aí, na época eu era casada, liguei para o meu marido, na época, e falei, hoje eu vou fechar o bar mais cedo porque eu vou na igreja com a Dona Elzinha. E aí eu fui na igreja. E nesse dia eu já levantei as mãos, já aceitei Jesus. Glória, que bênção. E assim, já fui inundada com a presença do Espírito tocou de Santo. Primeira, assim. Era a minha hora, sabe? Assim, o Senhor sabe, né? E cheguei em casa, eu gostava muito de roupa decotada, de saia curta, vestido colado, calça colada. E aí no mesmo dia, eu arranquei tudo de dentro do armário, eu tirei tudo, eu separei tudo. Realmente. Foi assim O Senhor te pegou do dozão, assim. Foi bem. Tremendo. E foi aí que eu conheci Jesus. E eu conheci Jesus. E ele começou a me dar visões e eu não entendia nada. Às vezes eu abri o olho de madrugada, o teto do meu quarto estava fogo, labareda de fogo, e eu não entendia nada. E as coisas foram acontecendo, sabe? Aí eu me batizei, aí eu casei, eu me consertei. Por quê? Porque não é de qualquer maneira. As coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer maneira. Verdade. Só que o Senhor me tocou e trabalhou na minha vida dessa forma, porque o que Ele tem comigo tem que ser dessa maneira. Sim. Existem grandes mulheres de Deus que usam calça, porque às vezes a pessoa pensa, usa calça. Gente, não é Deus não está nisso. Deus não está nisso. Tá sim, você tem que se vestir com decência. Com decência. Se é calça ou saia, não importa, com decência. Exatamente. Né? A gente também tem que explicar. Você fala, não tem nada a ver, aí né,
Aquelas calças que, né, só Jesus... Aquelas blusas mostrando tudo também, não. Isso, exatamente. Tem que se vestir com decência para você não ficar provocando o pecado. Né? Exatamente. Tem gente que provoca mesmo o pecado. E muitas das vezes, na nossa caminhada, nós erramos, nós tropeçamos, né? Nós pecamos, mas o Senhor está o tempo inteiro de braços abertos para perdoar, enquanto as portas da misericórdia não se fecharem. Não é? Ele cuida, ele fala ele com a gente. Ele cuida. E como Davi foi pegar a arca para levar a primeira vez para a cidade de Davi, e ele fez tudo muito de qualquer maneira, na imaginação dele estava tudo certo, não tinha problema, mas estava tudo errado. A intenção era boa, mas a forma estava errada. Às vezes acontece com a gente. Verdade. Achar que fazia a coisa certa da forma errada. Então isso também é se posicionar. Né? E Davi, o que ele fez? Ele voltou, deixou a arca lá, 3 meses na casa de Obed-edom, ficou 3 meses, e depois ele reuniu todos os sacerdotes. Depois, se alguém quiser ler, fica em 1 Crônicas 15:13, que foi a segunda vez que ele voltou, arrumou os levitas, tudo bonitinho, da forma que tinha que ser. E aí o Senhor abençoou, né, todo o processo, que quando a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas da forma errada, pode trazer morte, como trouxe a Uzá. Sim. Né? Às vezes você está achando que está tudo bem e, na verdade, está tudo da forma errada. E essa passagem que você nos trouxe revela também assim, muitas coisas, porque a Bíblia não adianta falar, eu já li 2, 3, você vai ler 1000 vezes. 1000 vezes. A palavra é viva. Sim. Então, isso aí que você falou, sim, perfeito. E também eu vejo que, além de não poder fazer de qualquer forma, não adianta querer inventar. Não. Porque as pessoas querem ficar modernizando. Sim. E aí, o senhor também está falando, né? Tem muita gente querendo modernizar a Bíblia, querendo adequar. Sim. Porque aí era para levar nos ombros. Ele quis modernizar, não, vamos botar um carro de boi aí que vai mais rápido, é mais moderno, vamos chegar logo. Exatamente. E aí deu tudo errado, ia cair, ele quis segurar, morreu. Então, tem muita gente, não adianta você querer encaixar o seu pecadinho de estimação e modernizar a Bíblia. Isso aí não vai funcionar, porque o autor da Bíblia está vivo. E tem acontecido muito no nosso meio, né? Muito em nosso meio. A modernização, achar que as coisas, se não for feita daquela maneira que as pessoas acham que tem que ser feita, não é Deus que está no negócio. Né? Então, assim, a gente precisa estar muito vigilante, ter uma vida muito no secreto com o Senhor, sim, porque o Senhor, ele fala o tempo inteiro e temos que estar atento à voz do Senhor, né? E fazermos aquilo que o Senhor quer que a gente faça, né? Existem muitas mulheres de Deus que estão perdendo, às vezes, tempo, né? Com coisas tão pequenas, ao invés de se posicionar e deixar que o resto o Senhor vai cuidar. Deus cuida. Verdade. Há um tempo atrás eu precisava ser curada na alma. E aí eu fui no monte, eu fico até um pouco, a voz embarga um pouco. E o Senhor, ele me curou naquele dia. Ele me curou. A minha alma foi o que restava um pouquinho para ser curada, ele me curou naquele dia. E ele falou para mim assim: hoje, a partir de hoje, eu sou o teu marido. Aleluia. E eu não entendi. Meu marido, eu não entendi, sinceramente, eu não entendi, porque eu estava tão extasiada com a presença, com o que ele fez na minha vida. E aí, depois disso, eu fui trabalhar num evento no Rio, que eu trabalho no Rio Open, estava de férias, quando eu voltei fui demitida. E aí começou um outro mover do Senhor na minha vida, quando ele disse que ele ia ser o meu marido. Então, tem 2 anos que eu não tenho um trabalho fixo. E é o Senhor que cuida de tudo. Eu moro de aluguel. Aleluia. E tudo ele cuida. Ele só fala assim para mim: não temas, eu estou no controle. Não temas. E eu tenho paz no meu coração, porque eu resolvi viver a vontade do Senhor de verdade. Porque não adianta eu dizer que, Senhor, eis-me aqui, faz o que você quiser, o que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, e tentar dar uma ajuda ao Senhor. Não funciona. Não funciona. Dar ajudinha para Deus. Não funciona. Só vai retardar a bênção. Não funciona. E aí eu vivo em paz.
eu vivo com a minha vida em paz. Glória a Jesus. Pode faltar tudo, mas a presença do Senhor não pode faltar na minha vida. Isso não pode. É isso que nós precisamos, é a presença do Senhor. Muitas das vezes a gente fala que, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas você vai tentar dar uma ajudinha para o Senhor. Você não tem fé. Muitas vezes você fala, eu tenho fé, mas você não lê a Bíblia. Como você pode ter fé se a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor? Então nós precisamos mergulhar. Nós temos visto muitas coisas acontecendo e eu vejo muita gente apavorada. Eu sinceramente não estou nem um pouco apavorada. Eu fico triste de ver o que está acontecendo. A gente se entristece, a gente se compadece das pessoas que estão lá sofrendo, que indiretamente todos nós somos afetados, mas isso ainda não é nada do que ainda vai acontecer. Então o tempo é já. Você que estiver fraco, desanimado, sem forças para caminhar, procura uma igreja, procura uma irmã de oração, volte a caminhar, porque nós estamos nos últimos dias, nos últimos momentos. Não só da volta do Senhor, porque eu posso sair daqui agora, cair ali e morrer, o Senhor me levar, e aí? Como está a minha vida? Né? As coisas nessa terra, tudo vai ficar. Nós precisamos nos desprender das coisas dessa terra. Eu vejo muitas pessoas procurando por um milagre. As pessoas querem milagre. Eu quero um milagre. Tem gente que quer milagre na saúde, quer milagre na reconstrução da família, quer milagre na vida financeira, quer milagre na vida profissional, mas não entende. Essas pessoas não entendem que o maior milagre é a nossa salvação. É a nossa salvação. Porque mesmo que a gente viva ainda, dependendo da idade de cada um, 50, 60, 70 anos, 100 anos que seja, não é nada, exatamente nada. Perto da eternidade que Jesus tem para nós. Aí tem aquelas pessoas, mas eu não acredito nisso. Para mim, morreu, acabou. Eu tenho uma boa notícia e tenho uma má notícia. A boa notícia é que você ainda tem tempo, que Jesus não voltou, de você buscar Jesus. E a má notícia é que você, acreditando ou não, é assim que é. Ele existe, a eternidade é somente para os que estão salvos. E aqueles que creem mesmo, né? Em espírito e verdade, porque muitas das vezes a pessoa, então tá, acha que pode enganar Deus. Eu vou na igreja e vou na igreja 2 vezes por semana, vou dar meu dízimo, pronto, estou salva. Não, porque o dízimo é importante para a obra de Deus, mas Deus não está vendo, então não é seu dízimo. A sua presença na igreja é importante, ao culto, tudo isso tem que ser feito, porque nós somos membros de um corpo, a gente tem que participar. Mas se o seu coração não estiver limpo, você não estará salvo. Então, assim, tem muitas pessoas que me conhecem há anos da TV. Eu gosto de frisar isso aqui porque a mente de quem não é crente é muito diferente da quem é. Ah, Beth, você está falando isso tudo, mas eu te conheci, você era assim, assado, frito, cozido. Sim. Mas eu verdadeiramente aceitei Jesus, Ele me salvou, me lavou, me remiu no sangue dele. Graças a Deus, aleluia. Então, além de eu saber quem eu sou hoje, mais do que eu sei, que me conhece muito mais é o Senhor. Sim, aleluia. Então, sempre eu gosto de falar isso aqui, porque quem não teve ainda o contato com Jesus não entende essa limpeza, não entende esse amor que o Senhor nos coloca no coração, né? Que realmente é uma nova vida para quem realmente busca, né? E até para aqueles, Beth, que não conhecem Jesus de fato, ouvem falar, o Senhor tem dado tanto livramento, né? O Senhor tem tido misericórdia até desses que ainda não vieram para Ele. Quando eu estava no mundo, outro dia eu parei para contar. O que eu lembrava, mais de 30 livramentos que eu lembrava, fora os que eu não... Eu tive um livramento, assim que eu nasci, passou um tempo, minha mãe foi morar em São Paulo, eu era bebezinha, eu peguei bronquiolite, inflamação nos brônquios. Eu era uma bebê gorda, grande, fui parar no hospital com 5 meses e saí do hospital com 8 meses. Fiquei 3 meses internada, não tinha mais onde colocar o soro, porque eu já estava toda furada. E o médico me desenganou. O médico falou para minha mãe, pode levar para casa, que a gente só está esperando. Na verdade, antes de falar levar para casa, não tem o que fazer. Se ela sobreviver, ela vai vegetar em cima de uma cama. Vai ser uma pessoa que não vai interagir com ninguém, não vai ser uma pessoa que vai conseguir estudar, não vai ser uma pessoa inteligente, ou seja, vai ser nada. E aqui estou eu, e depois que eu conheci Jesus,
o Espírito Santo me fez lembrar disso, que a minha mãe conta, né? Ele me fez lembrar, e eu sempre ouvia o Senhor falar, né? Deus é tão lindo, falar com as pessoas. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe, e eu falava assim, ai, Senhor, o Senhor nunca falou isso. Eu creio. O Senhor nunca tinha falado creio. isso para mim, logo assim de início, Sim. né? E eu ficava assim, poxa, Senhor. Mas assim, o Espírito Santo já tinha me lembrado, que ele já tinha me dado aquele livramento, porque eu tinha um chamado, né? E aí, um belo dia, o Senhor usou um servo dele e falou que tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. E aí eu muito me alegrei. Não que ele precisasse falar isso, mas a gente é tão pequenininho, a gente às vezes quer ouvir coisas, Às vezes a né? gente quer um afago do Senhor. É, um afago, um cheiro dele, assim, é maravilhoso. E de lá para cá foram muitas bênçãos, muitas experiências, muitos vendavais. Já tem quantos anos, Doris? De convertida? Olha, eu me converti em 2005, 2004 ou 2005, acho que foi 18 anos. 2004, acho que foi 2004. 18, 19 anos. Na presença, que benção, hein? Me afastei um tempo, me afastei. As pessoas falam assim, eu às vezes fico pensando, eu ouço muitas pessoas falarem assim, a pessoa que se afasta do Senhor é porque não teve um encontro real. Eu discordo. Eu discordo porque pode ser, pelo que algumas você contou, pessoas foi sim, muito... algumas pessoas pode até acontecer. Eu digo por mim, eu não pego essa palavra para mim, porque eu falava com o Senhor face a face. Eu creio. Tudo, o Senhor de manhã me falava uma coisa, acontecia à tarde. Era assim, eu fazia campanha de oração na minha casa, eu subia monte, eu fazia muito jejum, eu chegava, não para minha glória, porque eu queria me achegar, eu queria conhecer o sobrenatural, eu queria aquilo que o Senhor falava para mim. É isso que a gente precisa. A gente está na casa do Pai, na presença do Pai, a mesa está posta e ninguém quer pegar nada. Eu quero. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero tudo. Tudo que o Senhor tiver para mim, eu quero. Não dá para ninguém, não. Deixa que me mostre o caminho, me mostre a direção que eu quero. Não porque eu quero ser mais do que ninguém, eu só quero chegar mais perto. Até porque ele tem para todos, basta cada um buscar. Exatamente. Deixar bem claro, tem para todos. Uma coisa que a gente deve orar sempre um pelos outros é para o Senhor tirar do meio da igreja o espírito do ciúme espiritual. Porque Deus, ele tem para todos, só que cada um tem seu chamado. Tem gente que tem chamado para pregar, tem gente que tem chamado para ser intercessor, tem gente que é chamado para ser levita, né? O cantar na igreja. São os membros, né, do corpo. São os membros. E assim vai. Cada um tem seu chamado. Ah, mas fulano prega e canta muito bem, tem 2. Ele pode ter 10 se o senhor quiser dar, ele pode ter todos. Porque quem nos sonda, quem nos conhece, quem sabe por que nos trouxe ao mundo, com qual propósito é Deus. Exatamente. Então vamos jogar por terra, gente. Vamos banir da nossa vida esse negócio, vamos acabar com isso. Vamos eliminar em nome de Jesus esse ciúme espiritual, porque isso é muito triste dentro da igreja. E assim, aí começaram a acontecer umas coisas, eu tive muitas experiências com Deus, eu tive muita experiência com o inimigo da minha alma, muitas experiências dele chegar na minha janela, me chamar pelo nome, dele sumir com as minhas coisas, dele entrar na minha casa e tentar me matar. Eu já tive muitas experiências. E só que vieram acontecendo coisas e a palavra do Senhor diz que a gente deve procurar a ajuda dos santos, né? Sim. Mas eu não consigo. Meus problemas são meus problemas e eu vou aquele que pode resolver para mim. E eu nunca pedi ajuda de ninguém. E chegou um momento da minha vida que ficou muito pesado para mim, muito pesado, muito pesado. Só que assim, eu bambeava, mas me mantinha de pé, bambeava e buscando o Senhor. Ali na palavra que tem que buscar a ajuda dos santos, ele sabe por quê. Ele sabe que chega o nosso limite, que sozinho a gente não pode. Exatamente. E assim, muita rejeição, muito levante contra a minha vida, de onde a gente sabe que não era para ter vindo. E isso, logo no início, assim, aquilo foi me dando, sabe? E chegou um momento que, por 2 vezes, eu fui traída, depois fui traída na terceira. Na terceira, eu fui procurar ajuda antes de tomar qualquer tipo de decisão e eu não tive essa ajuda. E aí
eu fui conhecer o meu pai. Nesse período, o Senhor me deu um escape, um refrigério, e eu fui conhecer o meu pai, que eu não via desde que eu tinha 5 anos de idade. E eu fui para Mossoró, em 2016. Eu fui para Mossoró e eu tinha feito luzes no meu cabelo, estava assim um chanelzinho mais de biquinho aqui, fiz luzes no meu cabelo, só que assim, eu quase fiquei careca. Eu falei, eu quero ficar loura. Aí mulher é assim, né? Nunca quer nada, quando quer ficar para ontem. E aí, lá não chovia há tempos, e aí eu fui lavar meu cabelo ficou detonado. Quando eu voltei, eu fui fazer um tratamento no meu cabelo, piorou, o cabelo teve tipo um corte químico, aí eu fui e cortei o cabelo, e nessa de cortar o cabelo, eu fui quase que escorraçada da congregação que eu congregava, sabe? Sendo que já tinha acontecido 1000 coisas. Gente, não se escandalize, tá? Isso aqui é o meu testemunho, eu estou contando o porquê que eu me afastei um período do Senhor. Não se escandalizem, porque nós somos seres humanos. Quanto mais se é dado, mais se é cobrado, mais Deus está guerra. permitindo você contar que alguém precisa ouvir, e da mesma maneira algo Ele colocará no meu Porque coração. as pessoas às vezes pensam que pastor, presbítero, eles estão no pedestal que nunca vai acontecer nada com eles. Acontece, eles também sofrem retaliação, eles também precisam de ajuda, precisam São bem atacados. Exatamente. O inimigo quer atacar, vai do topo para baixo, E vai aí, derrubando todo mundo. eu não tive ajuda de ninguém, só Deus. E aí, um momento que eu estava muito, muito, muito fraca, Deus enviou um pastor, amigo meu, abençoado, e a gente conversava pelo Zap, e ele que ia dentro da palavra, ia falando ali comigo, ia falando, mas aí eu fui para uma outra igreja, fiz um encontro com Deus numa outra igreja, mas lá não era o meu lugar. A gente tem que ficar onde Deus coloca. E aí eu fiquei um tempo afastada, sabe? Fiquei um tempo afastada, e por isso que eu digo que não é que a pessoa não conheceu. E depois disso tudo, quando eu voltei, comecei a caminhar, voltei a buscar e tudo, me santificar, né? Aquele processo de novo, o Senhor falou que era necessário. Então, assim, porque o meu maior decepção comigo mesmo era eu ter decepcionado Deus por aquilo que Ele tinha confiado a mim. Sim. E aí que eu não me perdoava. E foi aí que eu fui curada. Amém. Porque a gente não se perdoa. O Senhor, Ele nos perdoa. Basta a gente voltar com o coração quebrantado. Sim. Ele não resiste, né? E aí Ele vem e derrama o bálsamo e, né, nos dá alegria de volta. Verdade. Renova as nossas forças. E foi o que aconteceu comigo. E foi aí que o Senhor me curou, porque eu não me perdoava de jeito nenhum. Não, mas o Senhor de jeito nenhum que eu me perdoava por ter feito, por ter me afastado dele. E aí eu voltei, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele me recebeu de volta. Você é uma abençoada Graças de Deus. E o que acontece? Até esse testemunho que você contou, tenho certeza que o Espírito Santo colocou o seu coração para contar, porque o que acontece muito, que eu vou falar aqui é muito sério, gente, acontece muito dentro das igrejas, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, goste quem gostar, mas o Espírito Santo está me impulsionando para falar, eu vou falar, porque esse programa não é meu, esse programa, a direção é de Deus. Amém. Irmãos, quando você vai para louvar o Senhor, para fazer a obra do Senhor, para glorificar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para se prostrar aos pés do Senhor, e dentro da igreja, porque Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Dentro da igreja tem muitas pessoas doentes da alma, do corpo também, mas principalmente da alma. Todos nós temos algo para o Senhor curar, estou me incluindo também, todos nós temos algo para o Senhor curar. Então, em algum momento, nós vamos decepcionar o irmão, nós vamos magoar o irmão, nós vamos ser egoístas, e é isso que o Senhor quer limpar nossas almas. Então, não deixe que essas coisas afastem você da presença do Senhor. Sabe por quê? O foco é Jesus, o foco é Jesus, o foco é Jesus. Quando o irmão te magoar, você pensa, eu vim aqui por ele, todas as coisas são para ele, tudo é dele. Então, ora, pede amor no coração, perdoa o irmãozinho, que a igreja precisa caminhar. Então, isso que aconteceu com você, eu já ouvi vários testemunhos,
E eu lembro quando eu estava recém-convertido, umas coisinhas foram acontecendo e eu pensei, poxa, eu vou aproveitar a experiência dos irmãos que já estão aqui há muitos anos, que vários irmãos, eu estou voltando para Jesus, aí conta porque se afastou, a mesma história, porque alguém magoou, alguém não ajudou. E eu falei assim, não, eu não preciso passar por isso, porque muitos já passaram, eu estou vendo, então não. Então, mesmo quando as coisas aborrecem, magoam, a gente tem que ficar firme. Deixa lá, deixa o irmão quietinho, vai orando por ele e tal, que depois tudo Então, passa. ratificando aqui, eu não me afastei por causa que o irmão, o dirigente lá, fez o que fez comigo, não. Foi porque eu fui traída e ele atendia todo mundo, o dirigente. Ia festa de aniversário, festa de casamento, e quando eu mais precisei, eu nunca pedi ajuda. Quando eu pedi, entendeu? Então, assim, quando alguém pedir ajuda, vai. Porque é difícil, às vezes, pedir ajuda, porque às vezes você não quer se expor. Né? Você não quer expor seu problema. Não, mas aí, olha como Deus é maravilhoso. Aquele não quis te ajudar. O Senhor te enviou um pastor bênção para te ajudar. Porque o Senhor está vendo tudo. Porque, assim, ele não me ajudar foi a gotinha pequenininha. Porque eu já estava sofrendo. Eu tinha sido traída. Aí vem um monte de coisas. Todas as coisas que acontecem. Vem aquela avalanche de coisas em cima de você. Então, assim, eu realmente já vinha de um período bem ruim de vendavais, de problemas, e sempre passando por todos eles, sempre passando. Então, assim, às vezes a gente é muito forte. Procura ajuda. Procura ajuda, procura uma irmãzinha. A gente sempre tem afinidade com alguém, Deus sempre envia. É igual na Pesca Maravilhosa, tem lá o barco, o Senhor disse que tinha 2 barcos, e aquele barco não estava ali por acaso. Ele estava ali para poder ajudar o outro barco que foi cheio dos peixes, e não tinha como sair dali, porque senão ele ia quebrar, né? Ele ia vir a pique. Então, o Senhor sempre envia um barquinho para te ajudar. Então, pensa nisso. Vai na irmãzinha que você tem mais afinidade, não importa quem seja, desabafa, conta a sua história, o seu problema, pede ajuda. Porque hoje a gente vê muitas pessoas, eu não entendia durante um tempo, porque que muita gente às vezes era uma bênção e do nada continuava fazendo as coisas erradas, que não eram para ser feitas mais, né? Porque o velho homem, né? Tem que ficar para trás. Mas são as dores na alma, os traumas na alma. A igreja precisa ficar atenta a isso. Temos que tratar os traumas, as dores do passado, que tem gente que carrega corrente. Se não se livrar do passado, não consegue caminhar. Fica carregando aquela corrente o tempo inteiro carregando aquela corrente e não consegue viver o novo que o Senhor tem para nossas vidas. Né? Porque quando Jesus entra, tudo muda, não tem como Deus chegar na sua vida e a tua vida permanecer da mesma forma. Ai, tá uma delícia, só 1 minuto para acabar. Eu vou deixar para você fazer a tua finalização aí. Eu quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui. Como ela falou mesmo, a gente começa a falar e quando vê já está na hora de terminar. Parece que a gente falou 5 minutos. Parece que eu falei 4 minutos. Eu acho que está errado esse relógio aqui. Esse relógio. Mas o que eu deixo para os irmãos é que busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Confia no Senhor. Leia a palavra dele vem nos renovando, né? Toda vez que você lê a palavra, o Senhor, ele vem, o Espírito Santo, ele fala com você. Então, é através da palavra do Senhor, que é poderosa, é que você vai ser transformado, você vai ser liberto, você vai ser salvo, a sua família. Né? Então, assim, não desanime. Porque as circunstâncias que nós vivemos hoje não tem nada a ver para aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. É só uma passagem. E a gente precisa ser aperfeiçoado para quando a gente chegar lá, a gente chegar da forma que o Senhor quer que a gente esteja. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Doris, muito obrigada. Obrigada que Deus a você. abençoe você, tua família, teus filhos, Amém. teus netos, se tivesse, não Não tiver, tenho uns ainda terá não, não tenho ainda ainda. não. Que Deus abençoe até a sua última geração. Em nome de Jesus, amém. Até ele voltar. Amém. Gente, o tempo acabou. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Continuo com toda a programação da TV Correio da Manhã e eu volto amanhã, se assim Deus permitir. Até lá.
A TV do Correio da Manhã. O Flamengo apresentou oficialmente na tarde dessa segunda-feira o terceiro técnico da temporada, Adenor Leonardo Bach, o Tite. O comandante da seleção brasileira na Copa do Catar assume a posição que em 2023 já foi ocupada pelo português Vitor Pereira e pelo argentino Jorge Sampaoli. Apesar de só ter falado com a imprensa nessa segunda-feira, o treinador que firmou o contrato com o rubro-negro até o final de 2024 já começou a trabalhar na nova equipe na última terça-feira. A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou nesta segunda-feira detalhes das festas planejadas para a virada de ano. Na praia de Copacabana, o espetáculo de fogos de artifício vai durar 12 minutos e ocorrerá pela primeira vez ao som de uma orquestra sinfônica ao vivo. Além disso, haverá 12 palcos com shows gratuitos espalhados em 10 endereços da cidade, sendo 2 deles inéditos: a Praça Mauá, na zona portuária, e Bangu, bairro da região oeste. A Prefeitura de Petrópolis divulgou nesta segunda-feira os resultados do 4º levantamento de índice rápido por infestação por Aedes aegypti 2023, realizado entre os dias 2 e 6 de outubro. O município se manteve dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com um índice de infestação de 0,16%, considerado satisfatório,